Não sei se dá pra ver a fumacinha, mas eu vejo. O café fresquinho da Melita já tá na mão, com licença. Rapaziada, aliás, estou indo pra terra dela daqui a pouco, tá? Inclusive já estou trajado com a camisa da Alemanha por conta dessa ocasião. Pra terra dela, sim, porque não sei se você sabe, a Melita foi uma pessoa alemã, nascida na cidade de Dresden, mas eu tô indo pra Munique para a partida da Liga dos Campeões. Não sei se você sabia, né? A Melita é uma marca alemã e a Melita foi uma pessoa. Aliás, a Melita Benz inventou o filtro de papel em 1908 para mais de centenária, portanto, a história da Melita enquanto pessoa e também enquanto empresa. E recentemente, né, apenas um cisco na história da Melita, patrocinadora oficial do Fred Café e algo muito maior do que um cisco, patrocinadora oficial do Real Madrid que enfrenta o Bayern de Munique. Que jogo espetacular que vai ser nessa semana, cara. Já foi uma honra estar no Bernabéu e será uma honra ainda maior estar em Munique, na Allianz Arena, para essa partida, pelo caráter decisivo entre dois times com jogadores formidáveis. O Bayern de Munique é muito, muito, muito favorito, mas eu vou tratar da prévia desse jogo nesta terça-feira, tá? Hoje eu não vou tocar nesse assunto para além desse meu prólogo pra lá de exagerado já, né? Eu sei que é um pouco estranho talvez para o público mais leal aqui do canal e da minha cobertura no futebol europeu eu não estar em nenhum jogo dos times ingleses nessas quartas de final da Liga dos Campeões, né? A escolha não é minha, porém eu não estou reclamando, já disse isso no último vídeo aqui no canal na sexta-feira. É uma oportunidade enorme cobrir um jogo do tamanho do Bayern de Munique, do Real Madrid, por mais que, claro que também seria um prazer muito grande acompanhar Liverpool e PSG e Arsenal e Sporting. Esses dois jogos estarão nas competentes mãos de Clara Albuquerque, então quem quem acompanhar essas partidas estará muito bem servido com a Clarinha, tá bom? Por falar em Arsenal, vamos lá, hein? Arsenal 1, Bournemouth 2. Eu acho difícil, diria, de maneira até um pouco marrenta, você encontrar alguém na mídia dita especializada que elogiou mais o Bournemouth do Andoni Iraola do que eu, tá? Se tem gente que elogiou tanto quanto eu tô ok, mais do que eu acho difícil. Esse, inclusive, jogo no Emirates foi uma das grandes exibições desse Bournemouth, do Andoni Iraola, não só na temporada, mas desde que ele chegou no clube. E lembremos que o Bournemouth perdeu o Semenyo agora há pouco, na janela de meio de temporada, né? E ainda assim tá lá brigando por talvez uma vaga na Conference League e tá lá ganhando do líder Arsenal no Emirates Stadium. Porém, entretanto, contudo, todavia, embora, por melhor que seja esse trabalho do Iraola, por mais interessante que seja esse time do Bournemouth, por melhor que seja a cereja no bolo dos Cherries, a derrota do Arsenal é injustificável. Não dá para você justificar, porque, com todo respeito ao Bournemouth, tá? Não foi o Bournemouth que venceu, foi o Arsenal que perdeu essa partida. Pior do que o resultado foi a maneira como o Arsenal jogou. Mais uma vez, e aí, vamos lá, tá? A maneira como o Arsenal joga não é novidade. Só é novidade para quem tá desatento. Para quem tá tapando o sol com a peneira, cara. Houve uma corrente de pensamento durante essa jornada da Premier League que disse que o Arsenal só joga dessa maneira, digamos, rudimentar, palavra minha, tá? Mas é uma corrente de pensamento que justifica dizendo que os times são muito retrancados. 90% dos adversários do Arsenal jogam de maneira muito retrancada, como se o Bournemouth fosse um exemplo disso, né? Um dos ases do catenaccio, o Bournemouth do Iraola. Então, mesmo contra esse Bournemouth, que não é um desses times que jogam com 11 atrás da linha da bola, o Arsenal não conseguiu evoluir o próprio jogo, expandir a própria criatividade de tão viciado que tá em jogar dessa maneira, cara. Então, assim, eu acho essa justificativa
me incomoda essa justificativa, como se o Arsenal só joga assim porque os times se recuam, então essa é a única maneira desse time do Arsenal jogar para abrir essas latinhas de 3 pontos. Não é, cara. Como se a busca por soluções contra retrancas não fosse um dos capítulos mais ricos da história do futebol, desde que o futebol é futebol, desde que a bola é redonda. Como se a maneira que o Arsenal adota para tentar furar essas retrancas não fosse uma escolha. E é uma escolha do treinador. E o responsável por isso chama-se, portanto, Mikel Arteta e comissão técnica. A reação a essa derrota no sábado, eu vou ser chato, tá? Eu vou ser mais chato do que de costume. A reação a essa derrota comprova o que eu venho falando há muitos meses por aqui. E nos programas da TNT e tudo mais. Se o Arsenal não for campeão, não sobra nada. Primeiro, e mais importante, motivo. Por conta da jornada, né? O Arteta recupera um clube em frangalhos desde o fim da era Wenger. Recoloca o Arsenal na briga por grandes títulos. Vem de 3 vices consecutivos e aí ele chega nessa temporada, inclusive com investimentos graúdos, com a pressão de conquistar a Premier League, sim ou sim. Então, se não for campeão, frustra esse primeiro grande motivo da panela de pressão no Emirates Stadium. O segundo motivo é mais subjetivo, porém, eu vejo que tem uma galera que dizia não concordar, concordando quando o resultado não vem, é a maneira como o time joga. Se não for campeão, não sobra nada, também por conta do estilo de jogo adotado pelo treinador e pelas escolhas do treinador, tá? O Arsenal enfeiou o próprio futebol para conquistar resultados e correr menos riscos. Então quando você... E aí enfeiar, eu sei que é subjetivo, eu sei que tem gente que realmente defende que um dos clubes mais ricos da liga mais rica do mundo pode jogar como o Burnley, né? Eu acho que tem gente que tá ok com isso. E beleza. O meu contraponto, a minha posição contrária a essa redução da estética do jogo do Arsenal não é uma posição contrária à pluralidade de idiomas que você pode buscar, né, no estilo de jogo do futebol. Não é contra a pluralidade. Eu sou contrário, no entanto, a ver protagonistas fugindo do protagonismo. Se você é o Arsenal, com o elenco que o Arsenal tem, com a folha salarial que o Arsenal tem, com os investimentos que o Arsenal tem, na minha concepção, você tem o dever, a obrigação de entreter, de divertir. E eu não entro na dicotomia jogar bem ou ganhar. Eu sou da escola que quanto melhor você jogar, mais próximo da vitória você estará. E aí o Arsenal, ele, nesse momento, ele não consegue nenhum dos dois. E aí, a maneira como ele joga fica muito vazia. E aí, para ser justo, tá? Eu acho que mesmo se o Arsenal estivesse divertido de ver jogar nessa temporada e não terminasse no título, seria frustrante de maneira parecida e haveria uma pressão muito grande porque chegou a hora do Arsenal ganhar. Eu só discordo da estratégia que pensa e executa que para o Arsenal ganhar ele tem que deixar de jogar bem, porque esse Arsenal já jogou bem com esse treinador. E como não ganhou, eu penso que ele interpretou que deveria correr menos riscos. E aí a gente chega na grande rachadura do canhão nessa partida contra o Bournemouth. Porque esse jogo averso ao risco, ele acaba do outro lado da criatividade. E quando você junta isso ao nervosismo, você deságua nisso que aconteceu no sábado contra o Bournemouth. Cara, era um time nervoso com a bola no pé, ninguém tinha coragem de arriscar, os protagonistas da posse de bola eram Davi Raya, Gabriel Magalhães e Saliba.
só pode ter alguma coisa errada. Eu sei que a tendência do futebol é essa, né? Quando o time ele é o protagonista com a bola no pé, muitas vezes vai ficar aquele para-brisa com os zagueiros e o goleiro voltando quando as coisas vão dar errado, mas tá voltando muito a bola pro Davi Raya. E aí é chutão e tentar ganhar a segunda bola. O Arsenal não ganhava a segunda bola em nenhum momento, então ficou um jogo meio inócuo. Um jogo infértil. E aí, cara, eu não consigo defender isso, tá? E vou além. Vou além. Mesmo que o Arsenal termine como campeão da Premier League, eu, no meu reino, se eu tivesse um reino, se eu fosse o cara com a caneta na mão no clube, eu procuraria outro treinador, independentemente do desfecho dessa temporada, porque esse elenco do Arsenal pode jogar um futebol melhor. E, no meu entendimento, tem o dever de jogar um futebol melhor. Tudo bem, esse elenco tem alguns jogadores abaixo do próprio rendimento? Tem. Talvez o Gabriel Jesus não possa ser o reserva para centroavante, talvez o Madueke não seja, né, tão bom assim, mas são tantos e tantos jogadores abaixo que eu só consigo olhar para uma direção, que é a comissão técnica. E eu sei, tá, que se for campeão, tudo isso aqui vai ser esquecido e de maneira correta. Só que se eu fosse torcedor do Arsenal, eu esqueceria isso por algumas semanas. E depois de algumas semanas eu começaria a me preocupar com a próxima temporada. Porque assim, pra mim, o Arteta reformou a casa com muita competência, e eu não tiro isso dele em nenhum momento, tá? Só que aí quando ele recebeu investimentos para construir uma piscina no jardim, ele escolheu investir no calabouço. E aí eu acho que o Arsenal precisa de alguém mais arrojado que queira curtir uma piscina, que queira pegar um sol no jardim, por mais que não seja tão simples em Londres. Esse elenco é melhor do que vem jogando. O time nervoso em campo, a torcida impaciente na arquibancada e o Manchester City afiando os dentes porque tem sangue na água mais uma vez. E aí, adivinha qual é o próximo jogo? Qual é a próxima rodada? Etihad Stadium, Manchester City contra Arsenal no próximo domingo, 12h30, horário de Brasília. Teremos um filé mignon para esse desfecho se aproximando da briga pelo título, né, cara? Assim, olhando de perspectiva neutra, a fim de emoção para a briga pelo título, a gente chega num cenário ideal para essa partida, né? Porque se fosse um Arsenal bem à frente do Manchester City, ou vice-versa, a gente não teria algo tão especial como a gente pode ter no domingo. Eu vou falar mais dessa partida, da prévia dessa partida na sexta-feira, vai ter vídeo aqui no canal, tá? Mas eu prevejo um dos melhores ambientes de estádio dos últimos anos na Premier League. Porque a torcida do Manchester City vai querer criar um inferno e vai ser interessante ver como que o Arsenal vai tentar resistir a isso para segurar essa vantagem. Um empate é suficiente? Jogar pelo empate é a melhor opção? Como que vem o Manchester City? Como que vem o Arsenal? Um time descansa porque já está eliminado da Liga dos Campeões e o outro tenta confirmar uma vaga nas semifinais da melhor competição de clubes do planeta. Vamos lá, cara. Assim, pela primeira vez na temporada, eu vejo o Manchester City como favorito ao título da Premier League. É a primeira vez na temporada que eu digo isso. Acho. Suponho que sim. Menos pela matemática, que está longe de ser trivial, tá? A matemática agora diz que a Premier League volta a estar nas mãos do Manchester City. Quer dizer, o Manchester City depende apenas de si para ser campeão. São 6 pontos a menos que o Arsenal, com o confronto direto, e um jogo a mais para ser jogado. O City ainda recebe no Etihad Stadium o Crystal Palace. Essa partida ainda não tem data definida porque o Palace vai progredindo na Conference League. Aliás, belo 3-0 para cima da Fiorentina no jogo de ida das quartas de final.
E o City segue avançando na FA Cup, está nas semifinais. Então tá difícil achar a data, mas daqui a pouco esse jogo vai ser marcado. E aí, o critério de desempate na Premier League é o saldo de gols. O Arsenal está com um saldo maior do que o Manchester City, deixa eu até checar. Saldo 38 para o Arsenal, 35 para o Manchester City. Se o City vencer o Arsenal, é natural que ele se aproxime ou até ultrapasse nesse saldo, né? E ainda tem o jogo no bolso contra o Crystal Palace. Então, o Manchester City depende apenas de si. O Arsenal também. Só que antes, o City dependia do Arsenal. E agora, essa dependência, ela não existe. Os dois estão independentes, não apenas um deles. Então a matemática ela é importantíssima, mas a minha percepção de que o favoritismo passou para o lado do Manchester City, ela é muito mais na cabeça. Ela é muito mais em ter visto nesse fim de semana, nessa rodada, o Arsenal voltar de um primeiro tempo ruim em casa contra o Bournemouth e jogar com a bola queimando nos pés. E aí no dia seguinte o Manchester City volta do intervalo depois de um primeiro tempo ruim, inferior ao Chelsea em Stamford Bridge, e jogar com a confiança e com o peito estufado e com até uma certa marra, arrogância. Tem um time que está sem peso e não está sentindo peso nesse momento, e o outro está sentindo. Chelsea 0, Manchester City 3. Tem sangue na água e o tubarão branco do Manchester City, o tubarão azul, se você quiser, está afiando os dentes e bastaram 20 minutos de bom futebol no retorno do intervalo para que o City colocasse um 3-0 para cima do Chelsea em Londres. O primeiro tempo do City foi especialmente ruim, tá? O Rodri, para mim, foi um dos piores, comprometendo muito com a bola no pé e também sem a bola, muito perdido. E olha que o Rodri vinha numa ascendente contra o Arsenal na Copa da Liga, na final antes da data FIFA, contra o Liverpool na FA Cup. E agora foi uma partida muito ruim do Rodri, mas não só ele, tá? O setor ofensivo falava idiomas diferentes. Jeremy Doku, Cherki, Semenyo, Haaland. Era uma coisa muito... as jogadas do Manchester City, o City estava muito impreciso com a bola no pé. Quando um corria, o outro não passava, e aí o passe era errado ou a escolha era errada, estava tudo muito desconexo. A primeira pressão, a primeira linha de pressão do Manchester City até que funcionava, tanto é que as chances que o City criou foram roubando a bola do Chelsea na saída de bola. Só que quando o Chelsea conseguiu ultrapassar essa segunda linha, a segunda estava muito distante ou desencaixada. Então bastava o Chelsea escapar dessa primeira linha para conseguir contra-ataques perigosos e merecia ter até aberto o placar, como abriu um impedimento muito justo numa boa jogada do João Pedro no gol do Cucurella. Intervalo, o Pep Guardiola consertou essa segunda linha. E aí, bicho, o Chelsea não conseguiu respirar, e aí vem a diferença do tamanho do treinador e da confiança dos jogadores. Lembrando que esse Manchester City, que tem a aura, né, que eu falei no vídeo de sexta-feira, de um super campeão, é um Real Madridzinho, vai. É o Real Madrid da Premier League da última década, vai. Esse Manchester City do Pep Guardiola, ele tem essa aura enquanto clube, menos enquanto elenco e enquanto time titular, né? Em Stamford Bridge, só foram campeões da Premier, do time titular. Haaland, Bernardo Silva, Rodri, Doku e Matheus Nunes. Não é tão pouco assim, mas muitos dos jogadores que cresceram no segundo tempo não fizeram parte dessa jornada do Manchester City implacável, imbatível praticamente na Premier League na última década. E eles cresceram, cara, especialmente o Cherki. O Cherki, que não conseguiu muitas conexões no primeiro tempo, ele acordou para despertar o time todo. 2 assistências em 2 lances. A segunda, para mim, especialmente, dá uma encapsulada, assim, resume o que é o Cherki como jogador e por que eu acho ele tão encantador e por que eu não vou me cansar de falar sobre ele. Começa com ele tirando uma onda no escanteio, fingindo que vai bater, aí volta, nananã, escanteio curto, ele vai passando por todo mundo, conduzindo a bola com o pé esquerdo, que dizem que é o melhor, eu até agora não sei,
e aí ele acha, com uma tacada de sinuca, a assistência com o pé direito. Para mim, resume nessa jogada o que é o Cherki. Um jogador que gosta de tirar uma onda, tem um passe numa saída de bola que ele dá, que ele levanta a bola com o pé e acha o Semênio com o outro, que é uma lindeza também. Eu gosto desse futebol meio de amistoso. Ele tem vezes que ele parece jogar um amistoso, como bem disse o Pep Guardiola, e não sente a pressão de Stamford Bridge. Ele não sente a pressão de um grande jogo e é uma delícia ver o Cherki jogar. Ele já, para mim, de maneira disparada, é o jogador mais divertido de se ver jogar em toda a Premier League nessa temporada, tá? E para além do olhômetro, né, que quem vê o Cherki jogar não esquece, a gente pode trazer as estatísticas para quem não vê o Cherki jogar. E se você não parou para prestar atenção, por favor, faça isso para você mesmo. Faça esse favor para si. Porque ver o Cherki jogar é especial. Aproveite, porque você tem essa oportunidade. As estatísticas, vamos lá. Ele é o primeiro jogador a alcançar 10 assistências na temporada de estreia na Premier League desde Dimitri Payet, e eu acho essa curva maravilhosa porque são jogadores que habitam o mesmo ecossistema. Eu acho que o Cherki será uma evolução do Payet, inclusive. Será um jogador melhor. Mas eles habitam esse ecossistema maravilhoso do jogador talentosíssimo e meio tirador de onda. O Payet, ele poderia ter tido uma carreira mais rica e tal, mas, sei lá, eu sinto um pouco de inveja do torcedor do Vasco que teve o Payet para ver. Por mais que tenha terminado mal, etc., com aquelas notícias esquisitíssimas, inclusive, mas, cara, o Payet foi... No West Ham foi um negócio... Foi um acontecimento. E o Cherki, que chegou por 40 milhões e tem 22 anos de idade e muita bola. Cara, segundo maior assistente da temporada, com 6 assistências a menos do que o líder isolado Bruno Fernandes. Aliás, o Manchester United joga nessa segunda-feira, a depender de como for o jogo. Eu não vou estar em Old Trafford, claro, porque eu estarei em Munique, mas a depender de como for o jogo eu vou gravar um vídeo aqui, tá? E aí talvez o número do Bruno Fernandes esteja um pouco mais acima do que essas 16 assistências. Porém, com bola rolando, o Cherki tem 9 assistências e o Bruno Fernandes tem 7. Então, tirando as bolas paradas, tirando os escanteios do Bruno Fernandes, o Cherki é o maior assistente dessa temporada da Premier League. Cria muitas chances, enfim, é um jogador que tem muito ainda a crescer e isso só me deixa empolgado, ainda mais empolgado. Outros 3 destaques em Stamford Bridge. Nico O'Reilly, mais uma vez, tá? Garoto da base, meio-campista, inventado por Pep Guardiola como um belo lateral esquerdo, que chega a 15 participações para gol na temporada. 15. 9 gols e 6 assistências. Dos 9 gols, 6 foram em 2026. 2 deles para o título da final da Copa da Liga Inglesa. Que temporada, hein? E que sonho de temporada para um garoto da base do Manchester City. Outro destaque, Marc Guéhi. Para além do gol de centroavante, naquela assistência de sinuca do Cherki, mais uma partida imperial. Cara, é um zagueiro que talvez ele seja dos principais aí dos próximos anos da Premier League, tá? E quiçá do futebol europeu. Não sei, vamos com calma, mas nem tanta, porque desde os tempos de Crystal Palace, claro, né, capitão, campeão e tal, chega no Manchester City não parece ter sentido a transição e nem o peso da pressão. Chegou por 20 milhões e tem 25 anos. Como faz bem as janelas do Manchester City, né? E muitas das oportunidades, não sempre, né? Vai ter, se você quiser achar... Como é que eu até esqueci o nome dele, cara? Aquele que era do Leeds United com Bielsa, que sumiu. O Phillips. Calvin Phillips vai ter, né? 50 milhões no Calvin Phillips, olha só. 20 no Guéhi, 40 no Cherki. E o terceiro destaque, Bernardo Silva. Eu não me canso de elogiar um dos melhores jogadores que eu vi no meu tempo de Inglaterra, tá? No meu tempo de Premier League. E tá se despedindo
de maneira sublime, passando, liderando, conduzindo essa transição entre a velha guarda e a nova guarda do Manchester City, e pode ser de maneira perfeita se vier esse título da Premier League. A torcida do Manchester City, presente em Stamford Bridge, cantou em várias oportunidades durante a partida e durante o segundo tempo, mais especialmente, né? Cantou "Are you watching Arsenal?" Você está assistindo Arsenal? E um desses torcedores foi filmado pela transmissão oficial bebendo numa garrafa do Arsenal. Aí você pode ter se perguntado, por quê? Beber na garrafa? E aí eu vou explicar. Aqui, o equivalente do termo pipocar é bottle. To bottle. Bottle é garrafa, né? E to bottle seria algo como, sei lá, engarrafar. Não sei. Aí não faz nenhum sentido, né? Se você pensar de maneira literal. Pois bem, a etimologia desse sentido da expressão to bottle é interessantíssima. E aí, senta que lá vem a história. Uma das correntes de explicação, até inclusive não há uma corrente só de explicação, não há um consenso do porquê to bottle significa entregar, pipocar, peidar na farofa. Pois bem, uma das correntes chega na Cockney Rhyming Slang. É uma gíria de rimas de uma região de Londres durante o século XIX, criada durante o século XIX. Cockney é o termo para um certo tipo de londrino e um certo tipo de sotaque londrino, e dentro desse sotaque tem a gíria de rimas. Eu não sei se chega a ser algo como o nosso... Como é que é o nome, cara? Eu vou esquecer. Mas depois eu vou lembrar. Mas tem um certo estilo de música brasileiro que vai rimando, né? Puxa vida, cara, você pode me ajudar depois. Pois bem, se eu lembrar durante o vídeo, eu vou trazer... Repentista, lembrei. Mas aqui não é um estilo musical. Esse dialeto de rimas foi criado para despistar a polícia. Então, por exemplo, em vez de falar money, que é dinheiro, eles falavam bees and honey, que é abelha e mel. Não rima em português, mas rima em inglês, então eles escolhiam códigos que rimavam com a palavra escondida no subtexto ali, sacou? Tudo isso para dizer e chegar que dentro desse dialeto, perdão pelo barulho de obra, tá? Tá tendo uma reforma grandiosa no vizinho aqui, eu espero que não atrapalhe tanto o vídeo. Pois bem, dentro desse dialeto de rimas, eu prometo que vale a pena, tá? Eu sei que pode estar chato. Bottle and glass, garrafa e vidro, rimam com as, que é o traseiro, a poupança, como diria minha avó, sacou? Pois bem, bottle and glass rima com as, e to bottle it quer dizer que o amigo está se borrando. No português, claro, quer dizer que o rapaz está... E aí a gente chega numa expressão que pode, em português, ter o mesmo sentido, né? Se alguém está deixando algo escapar que parecia garantido, você pode usar essa expressão equivalente, mas é por isso, então, que bottle, porque bottle and glass rima com as, que é uma expressão que chega nesse destino aí em comum entre português e inglês para o equivalente a entregada. E o termo pipocar, de onde vem? Aí eu vou deixar para você me explicar aqui na caixa de comentários, tá bom? Agora falando de Chelsea e briga por Champions. O G5 está garantido para a Premier League, tá? Mais uma vez, agora matematicamente temos a quinta vaga para a próxima Liga dos Campeões confirmada na Liga Inglesa, e a matemática deixa o Chelsea a 4 pontos de distância do quinto colocado Liverpool, que venceu na rodada, e já falaremos desse jogo. 4 pontos é uma distância considerável, faltando 6 rodadas. E 4 pontos para baixo do Chelsea te levam à 12ª colocação, ao Fulham com 44 pontos. Tem muito time, portanto, mais próximo do Chelsea do que o Chelsea está do Liverpool, a uma posição de distância.
Cara, o momento do Chelsea é muito ruim, já falei recentemente, né, num vídeo aqui sobre o clube. E o time, vamos lá, pela primeira vez desde 98, o Chelsea perde 3 rodadas seguidas sem marcar, na Premier League, claro. O Chelsea não passa uma rodada sem sofrer gols na Premier League desde janeiro. Então o ataque está ruim, a defesa está ruim. São 4 derrotas nas últimas 5 rodadas e 2 vitórias nas últimas 7. É um momento de inflexão. E aí, cara, eu não vou dedicar muito mais tempo aqui a criticar o Chelsea, já fiz isso recentemente, mas é um time que está tão perdido quanto esse clube, enquanto projeto, enquanto direção, né? É um barco boiando para onde a correnteza levar. Em quem você confiaria para buscar essa vaga na Champions, nas rodadas finais? E digo, saliento aqui, vaga na Champions deveria ser um dever desse Chelsea, tá? O Chelsea deveria ter uma vaga na Champions ao fim da Premier League e agora começa a escorrer entre os dedos. Tá difícil, viu? Na próxima rodada, enfrenta o Manchester United, que já não é mais confronto direto. Ainda mais se o United vencer ou tiver vencido, depende de quando você estiver assistindo esse vídeo, né? O Leeds United nesta segunda-feira. Quem venceu foi o Liverpool, repito, 2-0 para cima do Fulham em Anfield. Depois do sacode em Paris, o Liverpool vence um jogo importante. Sobe no muro do G5 e dá o primeiro chute na escada, né? Para ninguém subir. Já falei, 4 pontos de distância é uma vantagem considerável nessa reta final de competição. E uma vitória importante, talvez principalmente por conta do ambiente tenso, né? Torcida protestando contra um novo aumento dos ingressos a partir da próxima temporada. Treinador pressionado, negando a pressão e dizendo que tem o apoio da torcida, coisa que não me parece ter. E o time vem jogando muito mal, já falei aqui como é desinteressante ver o Liverpool jogar. Em meio a tudo isso, nada como um sopro do futuro para apaziguar, mesmo que por um momento, eu acho que não apazigua a longo prazo, mas pelo menos naquele sábado, o torcedor do Liverpool foi um pouco feliz por ter visto um sopro do futuro, né? Enquanto a velharia discute em meio ao azedume, ao amargor, a juventude chega sem olhar para trás ou para frente. O Rio en Gomorra, aos 17 anos, ele traz esse sopro de futuro, ele traz um vento novo, né? Com o cheiro da nova estação. Segunda titularidade na Premier League como profissional, aos 17 anos, repito. E primeiro gol em Anfield na vida dele, dentro da Premier League. Um belíssimo gol, inclusive, né? A jogada foi toda dele ali pela esquerda. Ele supera Raheem Sterling como o mais jovem a marcar em Anfield pelo Liverpool na história do campeonato inglês. Então foi um momento muito bonito, assim, foi ótimo vê-lo como titular, né? Foi uma boa opção do Slot. Aliás, o Slot está tentando mudar algumas coisas e eu respeito isso. Eu dou méritos a isso, tá? Não funcionou contra o Paris, não deu certo, mas ele tentou mudar alguma coisa. Tentou mudar contra o Fulham. Enigumorra como titular, Ekitike e McAllister no banco. O Gakpo como centroavante, né? Não comprometeu e foi talvez até melhor do que o Ekitike vencendo nas últimas partidas. O Jones foi bem ao lado do Szoboszlai no meio campo. Saiu machucado o Jones, espero que não seja nada muito de grave. O Robertson na lateral esquerda, o Frimpong na lateral direita. Então, assim, tá tentando mexer no que não tá dando tão certo. O Salah volta ao time titular. O Isaac entrando no segundo tempo. Então, assim, eu não sei como é que vai ser o time contra o PSG. Não vejo muitas chances para o Liverpool, tá? Colocaria 90% de chances de classificação do PSG, inclusive com mais uma vitória. Porém, pelo menos alguma coisa está sendo tentada ali para ver se o Liverpool consegue engatar e pelo menos terminar a temporada com vaga na próxima Liga dos Campeões. O Salah também fez gol, tá? E ele marcou para seguir condecorando o passado e resgatar o resto de presente que lhe resta, né? Para que não seja tão melancólica essa reta final dele em uma jornada tão especial e bonita com a camisa do Liverpool. Com esse gol, ele se torna apenas o 5º jogador
na era Premier League a chegar à marca de 250 participações diretas para gol, sem contar pênaltis. É uma estatística meio específica demais, né? Mas se você parar para pensar, não é qualquer coisa. Apenas o quinto jogador, tá? E além da saída de Salah, tivemos a confirmação da saída de Robertson. Outro da velha guarda saindo. Foram 9 anos, 9 temporadas. Cara, assim, eu sou fã assumido do Robertson. No auge, foi o melhor lateral esquerdo do planeta, ou pelo menos 2, contratado junto ao Hull City por 8 milhões de libras. Não sei se você converter centavos por futebol, se há muitas outras negociações contemporâneas tão magníficas como essa, assim, cara. O Robertson foi um achado e deu muito certo. Foi um jogadoraço, ainda tem lenha para queimar e talvez a queime no Tottenham, viu? Claro que depende da permanência do Tottenham na Premier League e daqui a pouco a gente chega nisso. Vai jogar a Copa do Mundo pela Escócia, grupo do Brasil, inclusive, terceiro jogo, né? Que a gente vai ser contra a Escócia do Robertson. Eu lembro até hoje quando resgataram um tweet dele em 2012, quando ele tinha 18 anos de idade, não sei se já estava no Hull City, em que ele pede emprego, mais ou menos, né? Mais ou menos não, ele tem a hashtag Need a Job. Se eu lembrar, vou colocar aqui na tela, na edição. Esse tweet é maravilhoso do Andy Robertson. Que jogador, cara. Sinto o coração um pouco pesado com essa saída do Robertson, porque eu gosto muito, muito dele, cara. Inclusive, tem, pra minha estrada, né, tem um momento legal com o Robertson, que foi um momento que me caiu a ficha que eu tava falando bem inglês, que foi quando pela primeira vez eu entendi o Robertson falando, naquele sotaque de Glasgow dele, naquele sotaque de escocês que eu acho lindo, mas é difícil de entender. Pois bem, ele pode ir pro Tottenham, né? Estão dizendo por aqui, quase foi em janeiro, inclusive. Depende da permanência do Tottenham, que perdeu mais uma. Sunderland 1, que temporada do Sunderland, hein? Voltando para a Premier League, sequer ameaçado de rebaixamento, inclusive buscando, quem sabe, uma vaga em competições europeias. 1-0 para o Sunderland. Para cima do Tottenham na estreia de Roberto De Zerbi, o Tottenham entra pela primeira vez na zona de rebaixamento. O time até ameaçou jogar um pouco melhor no primeiro tempo, tá? No segundo não. No segundo tempo foi uma negação. Mas no primeiro tempo jogou até ok e sequer merecia perder esse jogo, cara, assim, sendo bem sincero. Só que o Tottenham está com uma aura de rebaixado, tá? Tem uma nuvenzinha. Porque mesmo quando não merece perder, sofre um gol com desvio, um pênalti a favor erroneamente revertido pelo VAR, não acho que era para reversão e eu acho que foi pênalti, e uma lesão esquisitíssima do Cuti Romero, do capitão, né? O Brobbey não precisava ter empurrado o Romero naquele lance para cima do Kinski, foi uma colisão com duplo prejuízo, né? O Kinski teve que enfaixar a cabeça, quase que saiu, sendo que o Vicário já está machucado, e o Romero saiu chorando. Não sei se é uma lesão grave, esquisitíssimo aquele lance, porque é uma colisão, não sei como que pode ter tido algo ligamentar ali, estamos a 2 meses da Copa do Mundo, hein? Pois bem, então esse jogo foi algo meio difícil de engolir como torcedor do Tottenham, imagino, viu? Porque o time não jogou para perder, mas também não jogou para ganhar, o segundo tempo foi insosso, e aí o De Zerbi vai ter que ir. Assim, essa derrota, na minha conta, ela já existia, tá? Ela já existia. Essa rodada foi muito ruim para o Tottenham em termos de enfrentamento em comparação aos rivais. O Forest conseguiu empatar com o Aston Villa em casa e o West Ham, como já se imaginava, conseguiu vencer, inclusive goleou o Wolverhampton na sexta-feira. Então, nesse momento, senhoras e senhores, o Tottenham está dentro da zona de rebaixamento, 18ª colocação, a 2 pontos de sair da zona. Faltam 6 rodadas. A gente está no meio de abril e o Tottenham não vence há quase 5 meses. Desde o ano passado, desde dezembro. 2 treinadores atrás, ainda era o Thomas Frank. São 14 rodadas consecutivas sem vitória do Tottenham. Algo só superado na história do clube
pela temporada 1934-1935, tem quase 100 anos que o Tottenham não passa 14 rodadas seguidas sem vencer. É uma loucura. Faltam 6 jogos. Brighton em casa, Wolverhampton e Aston Villa fora, Leeds em casa, Chelsea fora e Everton em casa. O meu palpite hoje, dia 13 de abril, é que o Tottenham será rebaixado. Se eu tivesse que palpitar, sim ou não, sim. A não ser que o De Zerbi consiga algo muito especial. Se o Tottenham for rebaixado, será a maior vergonha da história recente do futebol inglês. E talvez não só da história recente, tá? Olhando para a história, você tem rebaixamentos pesados, como o do Manchester United, por exemplo. Né? Há rebaixamentos pesados. Porém, desde que o futebol inglês virou um futebol de castas financeiras, eu acho que isso aumenta o tamanho da vergonha. Porque mesmo quando o United foi rebaixado, eu não acho que o United tinha tanta grana a mais do que o resto da competição. E o Tottenham tem um orçamento que é o 6º maior do mundo. Se esse time cair, eu preciso estudar para afirmar isso, mas eu, de supetão aqui, né, meio de conversa de bar, eu diria que seria a maior vergonha da história do futebol inglês. Não posso finalizar sem falar rapidamente do Igor Thiago, viu? Marcou mais 2 gols no empate entre Brentford e Everton. 21 gols marcados, bicho, nessa Premier League. Tá a 1 gol do artilheiro Haaland, viu? 22 gols para o Haaland, que estacionou. E o Igor Thiago continua marcando 21 gols. Primeiro brasileiro na história do futebol inglês a chegar na casa dos 20 gols marcados. E tudo isso jogando pelo Brentford. Não é qualquer coisa. Não é trivial. Não chegaram a 20 gols Gabriel Jesus, jogando por Manchester City, principalmente, e também Arsenal. Não chegou a 20 gols Roberto Firmino, jogando pelo Liverpool. Não chegou a 20 gols o Richarlison, jogando pelo Tottenham. Eu estou citando jogadores centroavantes de Big Six. E o Igor Thiago consegue isso jogando pelo Brentford, que segue brigando por competições europeias. Passadas 32 rodadas, o Brentford está a 1 ponto do 6º colocado Chelsea, cara. Isso aqui é algo enorme. Imagina o Brentford jogando competição europeia. Seria inédito na história do clube. Isso tudo depois de perder o Thomas Frank, depois de perder o Mbeumo, depois de perder o Wissa. Pilares dos últimos anos do Brentford. E o Igor Thiago é um novo pilar desse clube. Que temporada que pode e talvez deve desaguar em Copa do Mundo para o brasileiro. Até o próximo vídeo.